Saúdo a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Emerson, aqui está o irmão Flaviano. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Canaã do Conjunto Polar. O tema da lição hoje: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Texto bíblico da base da nossa escola dominical de hoje se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmos dos dois um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizades. E vindo ele evangelizou a paz e vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Meus irmãos, esta lição é uma lição maravilhosa, entendendo um pouco do papel de Cristo, a fundamentação e a necessidade dele na nossa vida. Vamos lá. A introdução diz assim: se na lição anterior analisamos um antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 2, 11 ao 12, neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência de dois capítulos. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indagar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Realizou, vós antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. O tópico 1: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Neste ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Irmão Flaviano, está com o senhor? Fazemos o comentário. Primeiro comentário de hoje, primeiro subtópico, diz assim: a parede de separação entre os homens. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade, a da felicidade de estar participando mais de uma sala de aula da escola bíblica. E a minha primeira participação, irmão Emerson, é fazendo menção aqui à aula passada, aonde o escritor da revista, ele nos diz que da qualidade do homem outrora, ele falava da nossa imoralidade fora de Cristo, e agora nós vamos colocar agora a cruz. É um passo que nós temos quando nós confessamos Jesus como Salvador. E essa caminhada em Cristo Jesus, ela vai nos garantir essa amizade com Deus. Ela vai retratar tudo aquilo que Deus fez no Éden. Ele descia na virada da noite para conversar com o homem, e através da cruz agora ele vai ser essa dinamite,
essa quebra de muralha. Essa muralha vai ser derrubada através de Jesus Cristo. E a revista, ela faz um ponto muito importante. Ela fala que entre judeus e gentios, ela vai classificar essa inimizade, irmão Imeson, ditamente numa situação vertical. E com Deus, na situação horizontal. Então, no decorrer agora da revista, a gente vai estar vendo essa apresentação, e sempre nós vamos estar nesse paralelo entre homens e entre Deus. A inimizade dos judeus, os judeus, outrora, eles eram os líderes religiosos e eles sempre excluíam os gentios. E é por isso que é tão difícil para os gentios entrar na ordem sacerdotal. Não tem como. Então, Jesus Cristo, ele vai ser ditamente aí essa quebra de situação, de organização religiosa, e Jesus Cristo ditamente vai quebrar essa situação. Então, nós vamos estar pautados aqui na morte de Jesus Cristo, nos mostrando a nossa amizade novamente entre o nosso Deus Todo-Poderoso e com o nosso irmão. E outra parte que eu queria colocar aqui eram os mandamentos. Quando Jesus foi indagado qual é o maior dos mandamentos, ele disse que era amar a Deus e o nosso próximo. Então vai dar bem certinho aqui, vai ser bacana, a aula de hoje vai ser bem interessante, em nome de Jesus. Ainda no subtópico 1, no tópico 1, no subtópico, diz o seguinte: a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas de um templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Vamos aqui, o que seria isso? Os judeus, eles foram exemplo para todas as nações, para que o povo fosse buscar ao Deus Todo-Poderoso os ensinamentos do judaísmo. E no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2, no dia do Pentecoste, já nos versículos primeiros, fala que todas as nações estavam presentes. Isso prova que todas as nações buscavam, sim, os ensinamentos de Deus. Nós vamos ver um eunuco sendo batizado, todos os povos, eles procuravam em Jerusalém para que eles pudessem ter essa orientação em relação ao Deus de Israel. E esse exclusivismo dele, ele separava muitas pessoas, e Jesus Cristo ele vem quebrar exatamente isso. Ele vem nos mostrar que os gentios agora iam ser inseridos, e com todo esse trabalho de evangelismo e sacrifício de Jesus na cruz, ele vem fazer essa união. É por isso que Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem a parábola da vinha, no capítulo 22 de Mateus. Ele diz que um certo dono da vinha, ele estava ali a procurar de madrugada homens para trabalhar na vinha. E esses trabalhos eram muito enfado. Então, esses primeiros homens, irmão Imerson, ele disse o seguinte, que com esse trabalho ele ia pagar um dinheiro a ele. Então, eles combinaram, tá certo, vamos sim, vamos trabalhar. E na hora nona, na hora sexta, nas horas foram se passando, e ele continuou contratando pessoas para trabalhar na vinha. Os primeiros que tinham, e faltando 1 hora para terminar o trabalho, ele ainda contratou pessoas ainda para trabalhar na vinha. E daí, o que é que eu aprendo com isso? Ele chama primeiro ali os que chegaram por último e paga um dinheiro. E aqueles que entraram pela manhã cedo, que começaram a jornada do trabalho todo, eles imaginaram, olha, se esses homens só trabalharam 1 hora, ganharam um dinheiro que foi combinado conosco, imagine nós, que passamos o dia todinho na vinha trabalhando. E aí há um questionamento. Ele recebe um dinheiro ali e ele reclama e ele diz, olha, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. E o que eu combinei com você não foi isso? E ele disse, sim.
Então pronto, então receba seu dinheiro e pode ir embora. O que é que Jesus Cristo está querendo falar? Está inserindo ali agora os gentios, exatamente os gentios. E ele diz que eles que eram primeiro, era mais fácil entrar no reino de Deus, e quem estava entrando primeiro eram os gentios. Eles estavam fazendo essa garantia. O sentido da parábola seria isso. Os judeus, a salvação vem dos judeus, mas os judeus desperdiçam essa tamanha salvação. Então, é muito importante essas informações. Quero que meus irmãos atentem que nós estamos, eu estou falando aqui nos evangelhos. O livro de Atos é um livro histórico. Quando a gente chega nas cartas, é para organizar tudo aquilo que foi ensinado por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a citação que eu fiz aqui em Mateus capítulo 22 é evangelhos. E já a gente vai estar discorrendo aí outros pontos para que a gente venha brilhantar cada vez mais essa nossa sala de aula. Amém? Vamos para o subtópico 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que Cristo foi derrubado, é assim? Foi a derrubada. Foi a derrubada da parede de separação que estava no meio. Está lá no capítulo 2, 14b. Não está aqui, mas está no 14b. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz, Cristo a divisória. Exatamente, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Com essa derrubada da parede, é exatamente o que nós temos como garantia que somos salvos. Essa salvação, ela é uma dádiva, é um plano de Deus, e o que nos separava de sermos sacerdotes, reis, pregadores do Evangelho, agora ela não existe mais. Quando Jesus Cristo morre, o véu da cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e ali nós temos acesso agora ao local santíssimo. Como é esse local santíssimo? Através das nossas orações, através de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele rasga o véu para aqueles que estão na sua presença. Meus irmãos, só fazer aqui um breve comentário. Aqui está em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O nome do Senhor nos dá essa garantia, irmão. O nome de Cristo, ele é justamente essa chave, essa condição onde nós podemos nos aproximar da presença de Deus, de nos achegarmos de mãos sujas como os pecadores, destroçados pelo pecado, mas a reconciliação é garantida pelo Cristo. Quando nós recebemos, quando nós entendemos o chamado de uma nova vida na presença do Senhor, essa porta, essa barreira se quebra. Não só uma barreira física, mas uma barreira espiritual, chamada também pecado, que impedia de nós termos acesso à presença do Pai, ao afago deste Deus a quem nós tanto ansiamos, e nos fortalecemos na presença dEle. E já não precisa mais daquela religiosidade, daquele protocolo, daquela formalidade. Cristo, quando nós buscamos a Ele, nós temos um acesso livre e fácil. É simples quando um pecador chega na presença do Senhor, sem ser judeu, sem uma nomenclatura, sem uma árvore genealógica, sem ser descendente que gerou, pelo simples fato de eu poder receber, irmão. De eu crer, de abrir ao meu coração e entender que eu tenho hoje entrada ao santuário de Deus, como uma oferta de mãos levantadas em rendição à presença do Senhor, irmão Flaviano. É bênção do céu. Bênção do céu. Irmão Imerson, também eu queria acrescentar aqui também, sempre a dificuldade de anunciar o Evangelho logo após as cartas, era ditamente os judeus e os prosélitos. Quando Paulo ou qualquer um que escreve as suas cartas, ele sempre vai citar os judeus que tinham nas cidades, nas viagens missionárias
Paulo sempre visitava as sinagogas e essas visitas eram os grandes debates. E os prosélitos, aquelas pessoas que moravam ali naquelas cidades, elas se convertiam ao judaísmo. E agora chega o cristianismo lá e fica difícil para cada um deles entender todas aquelas mensagens. E o grande problema após os apóstolos ter saído daquela cidade era ditamente essas informações, como é que elas seriam absolvidas naquelas cidades. E com isso, o evangelho, muitas vezes, irmãos que eram uma bênção ali ficavam confusos. O que eu queria colocar aqui também é que o concílio do capítulo 15 de Atos é ditamente para que as pessoas não precisavam mais se tornar judeus. E no capítulo 16, Paulo, quando ele vai fazer a viagem, quando ele vai levar Timóteo juntamente com ele no capítulo 16, ele tem que circuncidá-lo, porque senão o evangelho seria reprovado ali, porque Timóteo, ele era filho de uma judia, mas também filho de um grego. E aí, como ele viu que aquelas pessoas iam reprovar a recepção do evangelho, ele resolve circuncidar ali Timóteo. Mas no capítulo 15 diz que não precisava mais. Então é um empecilho. Essa necessidade, porque a circuncisão agora era feita de forma espiritual no coração do indivíduo. Sim. Já não precisava, a minha vida com Cristo já era amostra suficiente para que as pessoas pudessem ter provas e crerem que eu tinha me convertido. Não era mais necessário fazer aquele corte, a circuncisão na genitália masculina. Mas agora era muito mais profundo, irmão Flaviano. Era muito mais profundo. Era algo que era em verdade e em espírito. Já não havia mais como ter a aparência. Tinha que ter a verdade. Tinha que expor, externar de uma forma amplamente verdadeira. Exatamente. Aí eu pergunto, fazendo uma aplicação, para a gente passar do primeiro tópico aqui, que ainda vai ter aqui o conceito da lei, dos mandamentos, eu faço uma pergunta. Qual é a diferença, irmãos, dos dias de hoje, falando em relação à dificuldade de anunciar o evangelho? Muitas vezes a gente vai falar de Jesus Cristo e as pessoas não sabem o que é que estão dizendo, não tem um evangelho. Ela diz, olha, o meu Deus é o mesmo teu Deus. E eu ouvia muito isso. Quando agora as pessoas vêm dizer, eu pergunto, qual é o teu Deus? Porque Deus existe muitos. Deus existe muito, com D minúsculo, para as pessoas que cultuam. Então eu tenho muito cuidado em relação a isso. Hoje não é diferente. Quando as pessoas querem discutir um assunto ou fazer um proselitismo da pregação da sua fé, que é expandir aí membros e propagar a sua fé, ela diz logo assim, olha, o meu Deus é o mesmo teu Deus. E eu tenho cuidado com isso. Eu pergunto, qual é o teu Deus? Porque o meu Deus eu conheço. A gente adora um Deus que a gente conhece, um Deus que está nas Escrituras, o Deus que se manifesta, um Deus que é presente, o Deus que quebra todas as muralhas de indiferença, mas eu preciso saber quem é o teu Deus. Então, não é diferente também da época de Jesus, nem tampouco do livro de Atos e das cartas. Sempre houve essa dificuldade das pessoas que quererem estar no patamar de defensor, de pregoeiro, de a sua fé ser ali aquela verdadeira e ter que repassar com veemência ali para as pessoas, porque é ela que detém, é ela que é o dono ali da verdade. Irmão, isso eu olho muito para as pessoas pela idade. Eu conheço a minha idade cristã e dos meus conhecimentos. Coisas que eu falo hoje, pode ser que amanhã eu não fale com a revelação da verdade. Jesus disse que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Nós seremos libertos somente através da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o acesso que nós temos a Jesus Cristo, nós somos libertos. Todo dia nós somos libertos de alguma coisa. Todo dia Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, no trabalho. Quantas situações nós passamos que Jesus Cristo quebra aí e nos dá essa amizade novamente. Outrora nós estávamos afastados de Deus, não tínhamos
essa sensibilidade espiritual para poder entender a palavra de Deus. E aí ele faz através do Filho dele que isso se estreite, que ele mostra que nós estamos tão perto, mas é o pecado que nos distancia. E através dessa morte vicária, essa morte remissora, né, de redimir as pessoas, é que nos dá essa garantia de sermos amigos de Deus novamente. É verdade, é maravilhoso o poder transformador de Cristo na vida do indivíduo. Vamos lá agora para o subtópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que, na verdade, são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio da salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, o sacrifício, sacrifícios de comidas, de bebidas e dias de festas. Pronto. Que era a questão da lua nova, essas situações. Sábados. Sim. Essa parte cerimonial dos evangelhos, quando a gente tem esse acesso do sentido da adoração a Deus nos evangelhos, eu faço sempre uma observação, quando a gente faz uma leitura, uma pesquisa da leitura que a gente está em Malaquias, quando a gente passa de Malaquias, nós temos outro tipo de sacerdotes. Nós vamos encontrar sinagogas, vamos encontrar outros nomes mais populares. E antes nós só tínhamos o quê? Os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quando nós passamos para os evangelhos, nós vamos estar encontrando ali o quê? Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, escribas. Nós vamos encontrar várias outras classes de religiosos, né? Exatamente. E aí, para que a gente possa entender esse arcabouço todo, essas informações, a gente precisa ter acesso a uns livros que não estão na nossa Bíblia, que é 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus, eles dão muitas informações e a gente começa a entender até festas que não eram dos judeus, mas estavam sendo comemoradas lá. Então, essa parte dessa estrutura religiosa dos judeus, dos hebreus, pode ser judeus, hebreus, eles tinham com muita propriedade, e essa propriedade ele não deixava qualquer pessoa fazer parte. É tão provável que os discípulos chegaram a um homem, viram um homem cego de nascença e perguntou: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, né? Então, esse conceito de pecado, de doenças, de enfermidades, era muito atribuído a pecados, a situações que eles não tinham resposta, mas eles atribuíam a alguns pecados do seu ente querido ou mesmo daquela pessoa. E até para quebrar tudo isso, Cristo revela dizendo que nenhum dos dois pecados, tudo foi para a revelação da glória de Deus Pai. Exatamente. Se nós fizermos, irmão, isso tudo para a glória de Deus, dá tudo certo. Eu vou aplicar aqui todos esses trabalhos que nós estamos fazendo na igreja, né? As transmissões, o carinho que a gente está tendo pela igreja para recepcionar futuramente agora os irmãos quando terminar esse isolamento, com todas as cautelas. O nosso pastor tem nos orientado a manter a distância, o uso de máscaras, enfim. Então, quando tudo isso terminar, nós vamos nos lembrar essas mudanças de cenário, o que nós fizemos, os meninos aqui do marketing, aqui, da multimídia aqui, dando show de bola, se doando, vindo do seu trabalho direto, tendo complicação na internet, pedindo autorização para poder transmitir no horário, enfim. Isso tudo a gente apresenta a Deus, e isso é para a glória dele, para a glória.
E quando nós entendemos que o nome dele, assim como foi exaltado na cura daquele cego, esses trabalhos também é para a glória dele. É para a glória dele porque... O evangelho está sendo manifestado. Sim. Está sendo levado. Com um único propósito, glorificar ao nome do Senhor. Vamos agora para o subtópico 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividem judeus e gentios. Eu quero fazer logo agora, fazer um contraponto aqui em relação aos judeus e gentios. Como eu já falei, isso sempre foi um problema, não só naquela época, mas essa separação vertical, essa separação do homem, da reprovação. Hoje não é diferente. Cada um tem a sua religião, cada um prega, cada um separa aquelas pessoas. Nós temos de ter cuidado, sim, porque as Escrituras ela fala que aquele que confessar Jesus Cristo, for batizado, quem disser que Jesus Cristo veio de Deus, fala pelo Espírito, ou seja, as Escrituras ela já nos dá um norte para que a gente tenha cuidado em relação a isso. Mas jamais fazer acepção daquela pessoa, porque enquanto há vida, há salvação. Lembra da vinha? Um grupo de pessoas foram contratados, só estava faltando 1 hora para acabar. E ali eles conseguiram entrar e receber a devida paga do dono da vinha. E essa paga é ditamente a salvação. Jesus Cristo veio foi para salvar. Ou seja, os judeus já estavam lá desde o começo, mas quem estava entrando primeiro eram os gentios. Os gentios eram que estavam recebendo essa salvação. Eu acho, irmão Flaviano, que às vezes, com o zelo que alguns têm, não consegue transmitir que o evangelho ele não é exclusivista, ele é inclusivista. Trazendo o pecador, aonde o Senhor vai tratá-lo, vai trazer ali uma nova visão, um novo entendimento de uma condição, de uma vida agora debaixo da graça, longe do pecado, longe das coisas que levavam ali à morte, porque o Senhor ele veio com esta visão. Cristo ele entrava trazendo uma nova visão, mostrando, e ali trazendo novos ensinamentos. Assim como a gente vê os discípulos, um era pescador, o outro era coletor de impostos, e todos passaram pelo mesmo processo, onde Cristo viu o homem pecador, e viu nele um instrumento da manifestação da graça dele. E o Senhor, ele é desta forma, ele quebra estas leis, essas barreiras, e nos deixa entrar. Nós temos uma mente agora iluminada pela graça do Senhor, e temos que entender que muitas vidas têm barreiras, inclusive religiosas, que têm que ser desfeitas, através do ensinamento e o entendimento revelado pelo Espírito Santo. Passei por algumas experiências em evangelismo no interior, e chegando ali na calçada, conversando com algumas pessoas e olhando imagens e usando da estratégia, e o Senhor nos dava a condição, entrava na casa de católicos, entrei em casas de umbandistas, e levando a mensagem do Evangelho. Assim como Cristo fez, foi até indagado pelos fariseus, onde perguntavam, como pode o teu Senhor sentado na mesa com os pecadores? Gente, meus irmãos, o Senhor ele veio salvar a quem estava se perdendo. Esse foi o princípio do entendimento de uma nova vida na presença do Senhor. E essa lei é quebrada quando ele se entrega, quando ele se mostra e se doa como alguém que vem trazendo a graça, que é de graça. E aqui no subtópico, para concluir, ele diz o seguinte: deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial. A lei cerimonial essa cerimônia que tinha de refutar verdadeiramente os judeus, os gentios, e agora Jesus Cristo vai inserir agora aqueles que se arrependem dos seus pecados e torna agora acessível a todas as pessoas. E é por isso que multidão acompanhava Jesus Cristo através dos milagres, mas também eles ouviam muito Jesus Cristo, os ensinamentos. Tem uma parte da Bíblia, que eu não estou lembrado onde está, mas é nos Evangelhos, ele diz que
Os soldados foram prender Jesus Cristo e Jesus, ensinando lá, eles voltam e diz, não, nunca ouvimos falar dessa maneira, falando dessa maneira. Então, a parte cerimonial, o ritual que existia no Antigo Testamento, que foi deixado para os judeus, Jesus Cristo não está vindo revogar, ele está inserindo. E é muito importante que se diga isso. Você conseguir expandir agora, através agora de uma morte única, a salvação para todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para o tópico 2. Diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentil, Cristo fez uma nova humanidade. Eita, Jesus, bênção do céu. Uma nova humanidade, uma unidade só na cabeça, nele. E o subtópico diz o seguinte: o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é de descrição de boas relações. Está lá em Atos 24, 2 e 3. Do fim de um conflito, Lucas 14, 32. Do estado de tranquilidade, está em 1 Reis 4, 24, e de uma qualidade espiritual, está em Gálatas 5, 22. As minhas considerações aqui que eu fiz aqui, é essa paz que Jesus Cristo nos concede. Eu fiz um comentário em relação a isso, para fazer um resumo, nessa paz que nós sentimos em Jesus. Vamos pensar aqui, os trabalhos, os enfados, muitas vezes não sendo compreendidos, sendo questionado. Quando você está numa liderança, você não passa a ser só mais irmão, você passa a ser agora alguém que é visto como um reflexo, exatamente. um espelho. Então, tudo que você faz, fala, repercute, reverbera, enfim. Então, esses trabalhos que nós fazemos com amor, acaba se tornando um enfado, mas não nos tira a paz. Muitas vezes nós ficamos tristes por não ter sido compreendido, né? Eu não digo nem ser reconhecido, mas compreendido pela ali a sua situação. E ali você é questionado em relação a uma informação que você passou, mas essa informação que você passou é uma informação de líder. Um exemplo: eu converso com o irmão Imerson, e ali nós não estamos conversando entre dois cidadãos, nem tão pouco entre dois irmãos, mas nós estamos falando entre dois líderes. Então, esses dois líderes têm informação que é pertinente só para aquele momento, onde você passa uma informação de outro irmão, que você está assumindo ali aquele departamento, e muitas vezes você é mal interpretado. As pessoas interpretam aquilo lá como se você estivesse falando informações que não deveria ser passada, mas pelo contrário. E isso, se você não tiver alicerçado em Cristo Jesus, você acaba perdendo essa paz que é nos garantida. Quando nós não temos essa maturidade, por isso que também Timóteo diz que nós não podemos ser novos na fé, os neófitos, né? Tem que estar prudente, porque não vai suportar os trabalhos, não vai compreender, e com muita prudência, com experiências, com oração, você consegue passar por isso e ter a paz. Visando sempre o crescimento da obra do Senhor, porque nada nos tira essa paz. É verdade. Então, com essa maturidade, você consegue caminhar, você consegue levantar a cabeça e passar para a próxima missão. Missão de paz, eu quero fazer uma comparação aqui a dois estados que nós temos no nosso país, estado de guerra e estado de paz. Não quer dizer que na nossa situação de paz nós não estejamos em guerra, porque o cristão ele está em guerra constante, é por isso que nós somos considerados como soldados. O soldado ele sempre está preparado para a guerra, ele sempre está dizendo a guerra vai acontecer a qualquer momento. Como a vinda de Jesus Cristo, nós cristãos esperamos Jesus Cristo a qualquer momento, no piscar de olho. Nós não vamos esperar os enunciados para se cumprir, porque
Todos que assim o fizeram se decepcionaram, porque ele disse que era como piscar de olhos e vai ser abreviado. O que é uma abreviação? É o seu nome completo, você faz só um risco. De uma hora para outra, você acabou, Jesus Cristo veio e arrebatou a sua igreja e ali se consumiu. Então, o soldado, ele sempre está, mesmo em estado de paz, ele está sempre preparado para a guerra. Quem diria que nós estaríamos passando por esse isolamento, né? Se nós não estivéssemos preparados, os cristãos fazendo uma boa alimentação, não é assim? Se tornando seu corpo ali imune ali, vai passar com facilidade por essa situação que nós estamos passando hoje. Então, nós temos que estar sempre, sim, preparados, e essa preparação, há enfado, é estado de guerra, mas nós temos paz. Quando nós contemplamos o nosso Deus Todo-Poderoso, estando com a gente, ele diz que estaria até a consumação dos tempos, e aí dá uma tranquilidade, você consegue passar, assim, com paz. É essa paz que Jesus, ela disse, não oferece essa paz como o mundo dá. Não é a paz do mundo, é a paz dele, é a paz do coração, que você consegue passar de uma missão que foi dada, foi confiada ali a você, e com muito enfado, cansaço, aquele negócio todo, mas ele te chama para outra missão, e diz, eis-me aqui, Senhor. Vamos sim, eu vou com o Senhor. É importante, é maravilhoso essa bênção paz. Do céu. Vamos entender agora o motivo, né, dessa paz. Motivo da paz. Eu não soube da... 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Está lá no 2:14b, que a gente fez a leitura agora. Essa expressão aponta para uma acomodação mais profunda por Cristo. Não é apenas o autor da paz, mas, literalmente, a nossa paz, isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. É tremendo essa afirmação, irmão. Eu peço até perdão aos irmãos, mas eu faço sempre essa comparação. Quando você tem confiança nos seus ensinamentos, no seu treinamento, e nesse treinamento, embora ele seja enfadonho ali pelos seus orientadores, mas você nota que ele está do seu lado. E Jesus Cristo disse que estava assim do nosso lado. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que ver Cristo ali naquela situação. Nós temos que ver que Jesus Cristo está ali conosco. E é essa paz, ele habita em nós. A gente sente que tem que prosseguir avante. Irmão Flávio, o maravilhoso de tudo isso é que você contempla milagres e aí você consegue ter paz. Meu Deus, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa. E a caminhada e as coisas que você olha ao redor, a material, a física, os recursos, quando você vê que é escasso, mas quando você vê acontecendo os milagres, aparecendo, tudo isso do nada, aí você sente paz. Meu Deus, o Senhor está aqui conosco. E eu sou apenas uma peça, eu sou apenas um instrumento nessa caminhada. E aí você consegue ver um exército, você pensa que só você é o profeta daquela época, e aí Deus diz, não, separei 70 em Israel para trabalhar, só você não, Elias. Então, é maravilhoso quando a gente vê que nós não estamos sós, porque quando a gente invoca o céu, ele apresenta os seus soldados juntamente conosco. Porque o Senhor, Ele está com a gente. Uma das coisas mais belas e mais lindas é quando nós depositamos a confiança no Senhor. Os discípulos com Jesus no barco, passando por uma grande tempestade, eles indagaram, Senhor, tu não importa de que a gente pereça? Jesus se levanta e diz, homens de pouca fé, vento, mar, aquieta-te. A confiança que nós temos que ter no Senhor é o nosso posicionamento de buscar a presença dEle. E nós vamos entender que na presença do Senhor nós temos justamente esta paz, porque Ele é a fonte dela, Ele é a primazia, Ele é que emana, é dele que vem todas as coisas. E a nossa paz que nós precisamos está garantida no Senhor Jesus. E ele completa aqui dizendo, deste modo essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre os judeus e gentios.
mais uma vez se confirmando, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando há esse amor, quando há esse entendimento, as coisas tudo flui normal. Esses últimos dias eu estou orando muito pela nossa liderança e pela igreja agora, para que Deus abra o coração, abra o entendimento, dê visão, batismo no Espírito Santo, porque se Deus rogou ao Pai para que o Espírito Santo descesse sobre eles, sobre os seus discípulos orou para que os irmãos que ouviram o Evangelho recebessem o Espírito. Por que seria diferente a igreja de hoje? Irmão, isso nós temos de orar, não adianta a gente caminhar sem a pessoa estar em espírito, não adianta, só vai ser enfado para aquela pessoa, ela vai desestabilizar, ela vai desencorajar aqueles mais fracos ou aqueles que estão querendo subir para ter uma maturidade espiritual. Então, nós temos que orar sim pela igreja para que essa coisa mais natural no reino de Deus, que é o Espírito Santo descendo e as pessoas podendo contemplar o Espírito Santo, aí sim, aí a igreja caminha mesmo forte, com fé, com vigor, anunciando o Evangelho e salvando outros e outros, em nome de Jesus. Nós estamos aqui não sei nem qual é a hora que nós estamos aqui, não, mas nem a hora física não, é a nossa hora lá na vinha do capítulo 22, né? Porque Jesus Cristo, deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação, e ele diz o seguinte, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ele fala o seguinte, que na madrugada ele procurou as primeiras pessoas, depois da hora terceira, na hora sexta, na hora nona. E já faltando somente uma hora para acabar, Jesus Cristo também chama. Então, há salvação sim, há salvação, e essa salvação é que nós devemos anunciar. Ela se quebra na união entre judeus e gentios para que outros reconheçam Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus. Subtópico 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora hostilizavam para criar, era para criar em si mesmo. Dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de alguns acordos firmados entre os homens. Ele foi realizado em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo. Deixa eu fazer um resumo. Jesus Cristo, ele é o cabeça. Paulo sempre enfatiza isso em Efésios. E também a igreja de Corinto, ele sempre diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, há essa unidade. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador faz parte do corpo. E eu gosto muito de comentar também as funções do corpo. Quando eu vejo o pessoal do louvor, pregador da palavra, professor da escola bíblica, tio de crianças, enfim, cada um ali tem um coração naquele departamento e tudo anda tranquilo, normal. Então, essa unidade foi através de Jesus Cristo, só foi possível através de Jesus Cristo. Maquiavel, ele disse que só tem duas maneiras de você obedecer a um homem, é através do amor e através do temor. E o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo foi feito no amor. É por isso que ele nunca se acabou. Porque o temor, quando aquela pessoa cai, aquele rei cai, ele acaba as pessoas não obedecendo mais ele. Mas o reino de Jesus Cristo, ele é eterno, porque foi alicerçado no amor. Maravilhoso. E quando há essa ruptura desse corpo, quando há uma fragmentação, o corpo destrói. Mas o Senhor, ele veio fazer o contrário, justamente unir, para haver um crescimento e um desenvolvimento cada vez mais harmônico e forte, para que a obra do Senhor pudesse permanecer de pé. Vamos lá. Tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. As dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós, irmão Flaviano. Eita, esse daqui é complicado,
porque nós não conhecíamos a organização judaica. Nós só temos acesso quando nós temos acesso às escrituras, que a gente começa a ler e a aprender. Mas essa maldição, essa morte vicária de salvação, os judeus eles entendem isso fácil. Os prosélitos, até Atos, capítulo mais ou menos 10, 12, por ali, eles também entendem fácil também isso. Nas cartas também a gente vai ver um debate muito grande. Mas nós gentios, não, nós já conhecemos já Jesus Cristo ali, que morreu na cruz. E o entendimento, a gente vai tendo essa maturidade com o tempo. Nos ensinamentos, nas salas de aula, nas pregações, nos bate-papos entre os irmãos. Então, essa morte vicária, a pessoa morreu uma morte única, porque outrora eu cometia pecado antes de Jesus Cristo, e ali eu ia sacrificar um animal, e esse animal ali expiava os meus pecados. Não, em Jesus Cristo é uma morte única, uma morte única. Ele se fez anátema, ele se fez pecador para que ele pudesse comprar. E eu sempre digo que a nossa prestação de conta não é para Satanás, não, é para Deus. O juízo, ele é de Deus, a gente vai se apresentar a Deus. A imoralidade, ela é reprovada por Deus. Então, Jesus Cristo é o nosso remidor. E o que seria um remidor? Uma pessoa que compra os meus pecados e ali eu fico escravo daquela pessoa. Eu tenho uma dívida e ali eu vou ser preso ou morto pela essa dívida, e aí uma pessoa vem e compra os meus pecados e eu fico trabalhando o resto da vida para ele. Então, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que estão em Cristo Jesus, eles são sim, são servos ali de Jesus Cristo, tem que permanecer. Fugiu, saiu daquela situação de Cristo, você perde e volta de novo a ser um pecador sem um remidor, porque você fugiu do seu Senhor. Então, era essa a lei dos judeus, e Jesus Cristo comprou os nossos pecados. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós temos de caminhar com ele, observar as Escrituras, estar alicerçado, receber Espírito, se batizar, ceiar. Nós temos uma série de coisas, de rituais também que os judeus, diferente de alguns dos judeus, que nós fazemos para mostrar à sociedade que nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Vamos lá, subtópico, né? Isso, subtópico 2. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz, e era um sinal da maldição e de profunda humilhação. Está lá em Hebreus, capítulo 12, 2. O réu era açoitado e um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Deixa eu pular isso daqui. Essa parte que fazia, após a pessoa ser condenada por qualquer situação, ela passava por esses açoites, e desses açoites ia ali, e não poderia ser morto ali no arraiá dos judeus, eles tinham que ser colocados fora. E Jesus Cristo cumpriu tudo isso, e essa morte vicária, essa morte através de que ele era o Filho de Deus para salvar, ele era a verdade, tem os testemunhos. Eu costumo dizer que ele passou por 3 tribunais, o do Sinédrio, né, passou também pelo tribunal de Pilatos, passou pelo tribunal de Herodes e passou pelo tribunal do crime, 4. Porque lá ele é declarado que ele é justo, lá em João, capítulo 21, se eu não me engano. Sim, aí aqueles ladrões, eles dizem que verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Quando entrar no teu reino, lembra-te de mim, ele diz que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, os 4 tribunais que todos isentaram Jesus Cristo. Então, ele era santo, não tinha pecado e era um homem justo. E morreu por nós. As Escrituras vai nos orientar que essa morte tinha que acontecer para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos pular? Reconciliação pela cruz de Cristo. Podemos fazer até aqui uma síntese nessa reconciliação. Você se reconciliar. Você está afastado ali dos planos de Deus,
e ali você entender que há necessidade de você se aproximar novamente de Deus. Então, há uma reconciliação. Isso é natural no nosso meio, as pessoas às vezes têm dificuldades de compreender essa situação, e ao longo do tempo ali as pessoas vão buscando a Deus e vão vendo a necessidade de permanecer, de não sair. Então essa reconciliação, ela é muito importante para os dias atuais, e sempre foi, sempre será, até a vinda de Jesus Cristo. Pode prosseguir, irmão. Reconciliados na cruz em um corpo. Pronto, eu fiz aqui, eu coloquei aqui, eu sublinhei aqui uma parte. Era a inimizade horizontal que dizia entre os judeus e os gentios. O resumo aqui, dessa reconciliados na cruz em um corpo. Judeus e gentios, todos eles agora inseridos, reconciliados através da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá esse acesso a fazermos parte dessa unidade. Essa unidade é necessária. Precisamos entender, orar. Existem recursos para que a gente possa entender alguns pensamentos, algumas ações. E essa parte de Jesus Cristo nos ter nos unido e nos ter dado essa sensibilidade espiritual é que nos conforta e nos diz: somos sim, somos um, nós, judeus e gentios, somos sim, somos um povo que foi comprado por Jesus Cristo. É maravilhoso, irmãos. Vamos concluir. A obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Esse sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz, conquistando no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Meus irmãos, espero que você tenham gostado desta lição. Uma das lições que, se nós pudéssemos, irmão Flaviano, iríamos mais uma hora conversando, comentando a respeito dos feitos do Senhor, mas Ele é maravilhoso. Algumas considerações, irmão Flaviano? Sim, quero agradecer a oportunidade, dizer que tudo isso é novo para mim. Eu gosto muito de conversar, de estar na sala de aula. Isso aqui é novo, é novidade, há um nervosismo, problema de leitura, enfim. Eu quero agradecer a oportunidade, peço para que você venha a se inscrever lá mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, para você ser inserido na sala de aula, para a gente poder fazer esses debates, até que a gente retorne à normalidade, em nome de Jesus. Quero agradecer e abençoar cada um, irmão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos também, inscrevam no nosso canal, dá uma curtida, compartilha, para que a gente possa levar a mais lugares, a mais pessoas o Evangelho. Onde a gente não pode ir, mas a mensagem do Evangelho pode ir através da internet. Vamos orar? Senhor, Deus e eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem nos guardado, tem nos livrado. Que esta mensagem possa trazer, Deus, a efervescência, o entendimento, a importância do que é o Senhor na nossa vida, trazendo uma nova visão. Vem nos abençoar, sustentar, amparar nesse momento difícil e levanta o caído, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Glória Deus a Deus. abençoe em nome de Jesus.